Você sabia que ter uma cintura mais fina, uma barriga mais chapada ou simplesmente uma circunferência abdominal dentro do padrão considerado normal não é só uma questão de estética, mas principalmente de qualidade de vida e de saúde? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Aline Merlin e hoje a gente vai conversar sobre circunferência abdominal e qualidade de vida. Como será que essas gordurinhas extras que tu carrega aí no teu abdômen podem sim estar interferindo na sua qualidade de vida, na sua habilidade de fazer as suas atividades básicas do dia a dia? Vem comigo, aperta o play, te inscreve no canal e já deixa o teu like aqui embaixo. Quando a gente fala de circunferência abdominal, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente não pode nem ir para o 8 nem para o 80. É claro, gente, que aquela busca incessante, aquela busca descontrolada por menos gordura, barriguinha chapada, cintura bem fininha, isso pode ser sim uma manifestação de um transtorno. Mas a gente também não pode ignorar que o outro extremo também é muito prejudicial, tá? Por quê, gente? Vamos entender o que é essa circunferência abdominal que a Aline está falando, o que isso tem a ver com a minha saúde, o que isso tem a ver com a minha qualidade de vida. A nossa circunferência abdominal, ela basicamente varia com a quantidade de acúmulo de gordura que a gente tem, certo? Por exemplo, se eu ganho peso, né? Se eu ganho gordura corporal, o que acontece? Minha circunferência abdominal vai aumentar. Se eu perco gordura corporal, minha circunferência abdominal tende a reduzir, certo? Além disso, também é importante a gente saber que a circunferência abdominal, ela tem relação direta às maiores chances de desenvolver doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, tá? Então, isso aumenta as nossas chances de desenvolver alguma doença crônica. Por quê? Nós temos a gordura subcutânea, todo mundo tem, né? Alguns mais, alguns menos, e nós temos a gordura visceral. Quando a gente ganha gordura subcutânea, obviamente que a nossa circunferência abdominal também aumenta. Porém, a pior gordura que a gente pode ganhar é aquela gordura visceral, tá? O que é a gordura visceral? A gordura visceral é aquela que vai envolvendo os nossos órgãos, tá? E isso, gente, faz com que a nossa circunferência abdominal vá ficando cada vez maior, porque a gente tem a gordura visceral, a gente tem a gordura subcutânea, tá? Então é muito importante que a gente fique de olho. E como que essa gordura visceral vai se acumulando, Aline? Más escolhas alimentares, falta de atividade física, né, uma vida mais sedentária, bebida, consumo de bebida alcoólica em excesso. Sabe aquela barriguinha de chope que muitos tios de antigamente tinham e hoje tem ainda? Pois é, aquela barriga mais densa, aquela barriga mais redondinha, mais arredondada, mais dura. Isso é muito sinal da gordura visceral e a gente precisa ficar de olho. Mas, como observado antes, a nossa circunferência abdominal, ela também vai aumentar devido ao acúmulo maior de gordura subcutânea, certo? Então a gente precisa sim estar atento à medida da nossa circunferência abdominal para que a gente evite maiores chances de desenvolver uma doença crônica, certo? E além disso, ainda é importante observar que nós mulheres temos a sorte de ter hormônios femininos que facilitam com que a gordura se acumule aonde? Região abdominal. Região abdominal, tá? Então é muito importante que a gente fique sim ligada, que a gente entenda essa medida, mas que a gente também entenda que não é para ficar neurótica, a gente não precisa ter cinturinha fina, a gente não precisa ter barriga chapada para ser saudável, tá? Mas é importante lembrar sempre que uma circunferência abdominal aumentada, ela aumenta os nossos riscos de desenvolver doenças crônicas. Faz sentido? Bom, agora que a gente já entendeu essa parte mais básica da gordura, o que é a gordura subcutânea, o que é a gordura visceral, como que elas influenciam na nossa circunferência abdominal e como que a gente pode usar a nossa circunferência abdominal para entender um pouquinho melhor das nossas chances e de como anda o nosso estado de saúde, vamos falar um pouquinho de como que a nossa circunferência abdominal impacta na nossa qualidade de vida, impacta nas nossas atividades diárias.
tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é um pouco diferente aí da gordura visceral, da gordura subcutânea, mas também tem a ver principalmente com o tamanho da circunferência abdominal, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Eu estou grávida, para quem acompanhou os últimos vídeos, e olha o tamanho dessa pança, gente. O que acontece? A minha circunferência abdominal aumentou muito. Não foi por acúmulo de gordura, isso é importante deixar claro, tá? A gravidez tem naturalmente esse aumento da circunferência abdominal. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu estou experienciando nesse momento esse aumento da circunferência abdominal, certo? O que eu estou experienciando com isso? Não o desenvolvimento de doenças crônicas, não essa parte em função do acúmulo de gordura, tá? Mas eu estou experienciando a parte do como esse aumento na circunferência abdominal impacta na minha qualidade de vida, impacta nas minhas atividades diárias, como por exemplo, impacta demais na minha mobilidade, para me levantar da cama, para me mexer, para virar de lado na cama, para sentar no sofá, para sentar numa cadeira, para me abaixar, para colocar um tênis. Tudo isso fica mais difícil, fica mais devagar, fica mais complicado, né? Então, se alguém aí já teve ou tem uma circunferência abdominal maior, vai entender isso que eu tô falando, ou já esteve grávida, vai entender isso que eu tô falando agora, tá? E eu tô usando isso de exemplo pra gente entender como que a gente carregar mais coisas na região abdominal, ter uma circunferência abdominal maior, impacta naquilo que a gente faz todos os dias, que acaba impactando no que? Na nossa qualidade de vida, tá? Então, além da mobilidade, outra coisa que impacta muito é a gente acaba tendo mais peso, né? De novo, no meu caso, não é peso de gordura, mas quem tem uma circunferência abdominal mais avantajada, uma circunferência abdominal maior, geralmente tem o quê? Acúmulo de gordura, tá? O que acontece? Todo esse peso, todo esse acúmulo de gordura aumenta o peso e a sobrecarga nas nossas articulações, da nossa musculatura, né? Geralmente as pessoas que têm uma circunferência abdominal mais aumentada não têm uma rotina de atividade física, uma rotina de exercícios físicos, de treinamento, né? Por isso que acabam tendo também uma circunferência abdominal maior. Aline, mas é só isso? Porque tem gente que tem essa circunferência abdominal maior e faz treino todo dia. Não é só isso. Lembra que eu falei que as más escolhas alimentares, o estilo de vida, o consumo de álcool, a falta de atividade física, tudo isso contribui para uma circunferência abdominal maior? Pois é. Mas o que acontece, gente? Como a gente tem essa sobrecarga de peso, né? Essa sobrecarga de peso na nossa estrutura, na estrutura do nosso corpo. E geralmente as pessoas com circunferência abdominal maior não têm um reforço muscular bom, a gente acaba sentindo mais dor, tá? E eu tô falando isso de novo, porque eu estou grávida, né? Eu estou com uma circunferência abdominal maior, então eu estou vendo as consequências de ter uma circunferência abdominal maior. Esquece a parte da gordura nesse exemplo, tá? Mas agora imagina uma pessoa que tem gordura ali, né? Que tem essa circunferência abdominal mais avantajada em função do acúmulo de gordura abdominal. É a mesma coisa, tá? É a mesma sensação, são as mesmas consequências, tá? Então, o que acontece? A gente começa a ficar com dor nas articulações, principalmente na coluna, na lombar. Por quê? Porque tem muito mais peso aqui, tem um acúmulo de gordura na minha região abdominal. Então, o que acontece? O meu corpo, inclusive a minha coluna, compensa para que eu consiga seguir caminhando, para que eu consiga seguir fazendo as minhas coisas. Então, o nosso corpo todo vai compensando esse aumento de peso, esse aumento de gordura. Gente, isso aqui que eu tô tentando fazer é uma coluna e aqui uma barriga maior. Tá? Então, faz sentido e tudo isso sobrecarrega toda a nossa estrutura muscular, nossas articulações, nossa estrutura óssea, tudo isso vai sobrecarregando, tá? Por quê? Porque tem um peso maior. Acaba mudando ali o foco da gravidade, a gente acaba mudando a nossa postura, com isso
as outras musculaturas também vão sendo exigidas e isso vai nos dando dor, né? Quanto, sim, gente, sentir dor não é normal, tá? Então, quando a gente sente dor, é sinal de que alguma coisa não tá legal. Só que o que que acontece? A gente se acostuma a sentir dor. Então, sentir dor é o nosso novo normal e a gente já nem liga. E muitas vezes a gente nem percebe que essa dor vem também desse acúmulo de gordura abdominal, tá? Faz sentido? E um outro ponto muito importante também dessa circunferência abdominal maior é que interfere sim na nossa autoimagem, na nossa autoestima, né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê aquele reflexo que a gente não gosta muito, que a gente não se sente bem, isso vai impactando as outras áreas da nossa vida. Isso vai impactando o quanto eu vou de fato cuidar da minha alimentação. Por quê? Cara, eu me olho lá, eu não gosto do que eu tô vendo, eu sei que eu tenho que me cuidar, mas quando eu vejo aquilo, é como se, eu não gosto disso que eu tô vendo. E quando a gente não gosta, a gente não cuida. Quando a gente não vê valor naquilo que a gente deveria cuidar, nesse caso o nosso corpo, a nossa saúde, a gente acaba o quê? Seguindo nos hábitos destrutivos, tá? Então tudo isso vai impactar em como a gente vai se sentir no nosso dia a dia, vai impactar na nossa saúde mental, vai impactar na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, né? E na forma com a qual a gente lida com a nossa saúde, com o quanto de força, o quanto de foco e força de vontade, motivação eu tenho para me cuidar. Pode perceber. É muito mais fácil, né? É como se fosse acontecesse um feedback positivo, né? Quando eu tô me cuidando, eu acabo vendo o resultado, eu acabo sentindo, né? Eu vejo no espelho, eu vejo que deu uma reduzida, a gente se motiva e a gente vai lá e vai fazendo mais e mais e mais. Né? Agora, quando a gente olha, a gente não tá gostando daquela imagem, a gente não tá vendo algo que a gente gosta, a nossa tendência é não querer cuidar daquilo, né? Já diz aquela música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Então, assim, a gente precisa pensar que isso também interfere na nossa qualidade de vida, né? A nossa circunferência abdominal, o nosso acúmulo de gordura, tudo isso vai sim interferir em todas as outras áreas da nossa vida. Isso, gente, é inegável. É inegável, tá? Então, para a gente entender aqui, ó, finalizando esse vídeo, né? Fica claro para vocês o quanto, sim, é importante a gente ter uma preocupação com a nossa circunferência abdominal, mas não aquela obsessão, não aquela busca incessante pela cinturinha fininha, pela barriga chapada, porque isso não necessariamente é sinal de saúde, tá? Só que, ao mesmo tempo, uma circunferência abdominal maior do que aquilo que é o padrão normal, né? Por diversos estudos, a gente tem ali os cortes, a gente tem os índices do que seria considerado normal, do que já seria considerado um baixo risco, um risco moderado, um alto risco para algum desenvolvimento de doença crônica. A gente já tem isso. Então, a partir do momento em que a gente percebe que a gente tem uma circunferência abdominal maior do que o normal, do que o que está dentro do saudável, a gente deveria se preocupar também. Por quê? Porque esse aumento da circunferência abdominal é um sinal de que a gente está acumulando mais gordura. E esse acúmulo de gordura pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas. Logo, não é só sobre estética, não é só sobre a gente estar fit, a gente estar magra, é sobre a nossa saúde, é sobre aquilo que a gente pode fazer para evitar chegar no momento em que a gente tenha que parar para cuidar da nossa saúde, para cuidar da doença. Investe o teu tempo agora em prevenção. Investe o teu tempo agora em cuidar de ti, cuidar da tua alimentação, mexer o teu corpo. Investe em prover para o teu corpo aquilo que ele precisa. Porque não é só estética, a gente está falando de saúde e qualidade de vida também. Eu sei que hoje em dia isso é um tema extremamente polêmico, mas a gente não pode tapar os olhos e achar que tá tudo bem e que ser obeso e ter é coisa saudável. Não é, gente. Não existe obesidade saudável, tá? Não existe obesidade saudável.
obesidade é uma doença, tá? É considerado uma doença. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Certo? Então, me conta aqui embaixo nos comentários se fez sentido, se tu ficou com alguma dúvida, né? E vamos aí entender que nem tudo é só sobre estética, também é sobre saúde e qualidade de vida e como que a gente pode viver a nossa vida de uma forma mais saudável, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve e com mais saúde, para que a gente possa sim viver tudo aquilo que a gente pode viver, sem que tenham pequenas coisinhas que diminuam a nossa capacidade de viver a vida ao máximo, tá certo? Então, se tu gostou desse vídeo, me comenta aqui embaixo, deixa tuas dúvidas, deixa tua sugestão, dá like e te inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!